Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Os caríssimos irmãos e irmãs, hoje com grande alegria a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário, uma festa já antiga na igreja que celebra justamente essa forma de oração que é tão querida por nós, a oração do Santo Rosário. É interessante nós notarmos que essa oração específica do Santo Rosário é uma oração própria do 2º milênio. A igreja desenvolveu, sobretudo no 2º milênio, a sua devoção mariana, e a oração do Rosário contribui muito para a nossa piedade mariana. O Rosário começou lá com São Domingos, com aquela tradição pia da igreja de que Nossa Senhora entregou para São Domingos, o fundador dos dominicanos, a oração do Rosário, como uma forma de combater as heresias que estavam acontecendo na época, sobretudo a heresia albigense. Depois, alguns séculos adiante, nós temos a famosa Batalha de Lepanto, que deu origem justamente a essa festa de Nossa Senhora do Rosário. Ali no ano de 1571, a igreja, o Ocidente, na verdade, estava sendo ameaçado pelos turcos otomanos, e naquela circunstância o Papa Pio V pediu que se rezasse sobretudo o Rosário, para que os guerreiros católicos pudessem vencer a batalha. E de fato essa batalha foi vencida, e ali então o Papa institui essa festa de Nossa Senhora do Rosário, também conhecida como festa de Nossa Senhora das Vitórias, para celebrar aquele ocorrido e justamente para louvar a Mãe de Deus. Louvar esse auxílio de Nossa Senhora. É dali que surge também esse título de Maria como auxílio dos cristãos. Nossa Senhora é o nosso precioso auxílio. E depois, no decorrer dos séculos, os papas, os santos, fizeram não mais do que engrandecer a oração do Rosário e cada vez mais estimulá-la. E mais recentemente nós tivemos o Papa São João Paulo II, no ano de 2003, que ao escrever um documento sobre o Santo Rosário, instituiu os mistérios da luz, os mistérios luminosos. Então nós vemos que é uma oração cara à igreja, uma forma que Deus nos deu de dar Nossa Senhora como nossa verdadeira mestra de oração. E o Papa João Paulo II diz justamente isso a respeito do Rosário. O Rosário para nós é uma escola de oração. Porque nós fazemos o que quando rezamos o Santo Terço? Nós meditamos sobre a vida de nosso Senhor. Meditar sobre a vida de nosso Senhor
é o de mais importante que nós devemos fazer, porque, afinal de contas, a vida que mais importa nessa terra é a vida de Cristo, que é o nosso Salvador. E quando nós meditamos os mistérios da vida de nosso Senhor, nós vamos pouco a pouco nos configurando aqueles mistérios. E mais ainda, né, quando nós meditamos esses mistérios, sendo acompanhados por Nossa Senhora, nós temos cada vez mais a certeza de que aqueles mistérios vão penetrar na nossa vida e vão fazer com que nós cada vez mais nos aproximemos do Senhor. A oração do Rosário, ela tem, né, muitos mistérios que a envolvem. Mistérios de graça, né? Os santos rezavam continuamente o Santo Rosário, e alguns são chamados até de campeões do Rosário. Existe um sacerdote americano, o padre Donald Calloway, que ele ficou famoso, né, por divulgar a devoção a São José, mas ele tem alguns escritos muito importantes sobre Nossa Senhora também. E ele tem uma obra que chama-se Campeões do Rosário. Então ele foi elencando ao longo, né, desses séculos de existência do Rosário da Igreja, aqueles santos que tiveram uma preferência por essa oração. Então alguns são bastante notáveis, né? Por exemplo, São João Bosco, o Santo Padre Pio, o próprio São João Paulo II. E é interessante perceber como que o Rosário fez com que essas pessoas realmente se santificassem. Foi um verdadeiro instrumento de santificação. E quando nós percebemos isso na vida dos santos, com muita facilidade nós podemos aplicar isso na nossa própria vida. Afinal de contas, eles são exemplos de santidade para nós. Imitar ações dos santos nos auxiliam, né, no nosso caminho de própria santificação. E se eles rezaram o rosário, nós devemos também experimentar, né, essa grande forma de oração. O mês de outubro, justamente por conta dessa festa de Nossa Senhora, hoje dia 7, ele é considerado o mês do rosário. Isso já desde o final do século XIX, ali instituído pelo Papa Leão XIII, que foi um Papa conhecido como Papa do Rosário. Então, sobretudo nesse mês, nós somos convidados a rezar continuamente, rezar todos os dias. Rezar o Rosário, rezar o Santo Terço, meditar os mistérios da vida de Jesus, invocando o poderoso auxílio de Nossa Senhora. Isso trará para nós grandíssimas graças, graças de conversão, de mudança de vida, de mudança de atitude, graças de poder realmente, né, adentrar aqueles mistérios salvíficos que nosso Senhor viveu justamente para o nosso bem. Isso trará para nós também um fortalecimento na nossa fé. Quem reza o Santo Rosário só tem a ganhar. E alguns santos já diziam, né, que o único rosário que não vale a pena ser rezado é aquele que de fato não é rezado. Nós devemos rezar sempre, sempre. Isso vai fazer com que nós cada vez mais não somente aumentemos o nosso amor a nosso Senhor, mas que nós aprendamos a estar sob os cuidados da Virgem Maria. É importante notar que Jesus nos deu Nossa Senhora como nossa mãe. E uma mãe não é somente aquela que cuida, mas aquela que ensina também. A Virgem Maria é nossa mãe e nossa mestra. E ninguém melhor do que ela para nos ensinar como é que nós devemos rezar. Por isso, ao rezar o rosário, né, mesmo que nós não percebamos isso, mesmo que não tenhamos plena consciência, a Virgem vai nos ensinando as vias da oração, vai nos ensinando os verdadeiros caminhos de penetrar os mistérios da vida de Jesus. Por isso essa grande exortação para que nós rezemos. É uma exortação dos santos, é uma exortação da própria igreja. Como eu mencionei, o Papa João Paulo II tinha um carinho muito especial ao rosário, né, instituiu os mistérios luminosos e ele exortava que os fiéis rezassem o Santo Rosário continuamente. Também o Santo Padre Pio de Petreutina exortava muito a oração do rosário. Comenta-se na biografia do Padre Pio que ele rezava uma série de terços por dia, né? Pelo menos 15 rosários durante todo o dia. Nós, né, nos espantamos com isso, parece muita coisa. Mas isso, né, mostra que o Padre Pio obedecia àquele mandamento do Senhor, que é preciso rezar constantemente sem desanimar. E ouvia plenamente aquele conselho de São Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar. O Santo Terço é um grande instrumento para nós aprendermos a rezar sem cessar. Ou seja, por quê? Evidentemente nós não precisamos, né, rezar o terço durante todo o dia. A gente não precisa rezar 15 rosários, como fazia o Padre Pio. Mas quando nós rezamos o Santo Rosário, aquilo vai dando o tom do nosso dia. Se nós queremos, né, alguma coisa para inspirar o nosso dia, sobretudo inspirar nossas atividades de piedade,
nós podemos colher tudo isso no rosário, porque ali nós temos tudo. São João Paulo II dizia que no rosário nós temos como que um compêndio do Evangelho. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação está sintetizado ali nos Santos Evangelhos. E o Santo Rosário é uma forma preciosa de nós nos aproximarmos do Evangelho. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de ler as Sagradas Escrituras, né? Não conseguem meditar, às vezes não encontram tempo, ou mesmo, né, tem uma dificuldade prática ali de estar com a Bíblia e meditar sobre os mistérios de Jesus. Essa pessoa pode, né, utilizar o rosário como uma forma de aproximação da Bíblia. O rosário é uma devoção mariana e uma devoção que se tornou muito popular, mas ela está profundamente enraizada na palavra de Deus. Nós não fazemos nada mais do que meditar a palavra de Deus quando nós recitamos o Santo Rosário. Por isso é uma forma especialíssima que nos ajuda muito a nos aproximarmos cada vez mais desses mistérios do Evangelho. Por isso façamos essa experiência. Aqui no nosso Brasil, graças a Deus, nós temos essa grande devoção mariana e vemos muitas pessoas que rezam o rosário, famílias que se reúnem para rezar o Santo Rosário juntos, pessoas que andam, né, com um terço e provam a sua fé ali através do Santo Rosário. Devemos então cada vez mais impulsionar isso. Vamos rezar o Santo Terço. Nesse mês de maneira especial, rezar todos os dias e fazer do rosário uma verdadeira escola de oração. Com toda certeza isso trará um bem espiritual não somente para nós, mas, né, para a igreja inteira. Padre Pio dizia que não existe nenhum problema temporal e espiritual que não possa ser resolvido pela oração do Santo Rosário. São palavras, né, bastante impactantes, mas aqueles que fazem experiência dessa oração conseguem comprovar essas palavras. É claro que as coisas não vão se resolver à nossa maneira, vão se resolver à maneira de Deus, mas alguma coisa vai acontecer de precioso, se nós nos dispusermos com generosidade, né, a nos colocar nos braços de Nossa Senhora e percorrer os fatos, os caminhos da vida de nosso Senhor. Pensamos que a Virgem venha em auxílio de cada um de nós, que ela interceda pela igreja, que Nossa Senhora nos alcance esse verdadeiro dom da oração. Lembrar que Santo Afonso nos ensinava que aquele que não reza, aquele que reza se salva, aquele que não reza se condena. Ora, essas palavras graves precisam para nós cair, né, como uma verdadeira advertência. O Santo Rosário está aí para, né, nos ajudar a rezar todos os dias. Ninguém pode, né, dizer que não tem tempo para rezar o rosário. Rezar o Santo Terço vai gastar um tempo, né, não considerável do nosso dia. Uns 20 minutos, né, nós conseguimos rezar bem o rosário. Por isso fizemos essa experiência, com toda certeza nós não vamos cair nessa advertência da condenação que Santo Afonso nos diz, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Esse outro grande apóstolo, Santo Afonso, apóstolo do Rosário, apóstolo da Virgem Maria, nos ensina. Sigamos seus ensinamentos. Rezemos o terço e peçamos, sobretudo, né, pela salvação das nossas almas, pela salvação da nossa família, pela salvação dos nossos, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. Lembrando que hoje, de maneira especial, o Santo Padre e o Papa Francisco, nesse dia de Nossa Senhora do Rosário, convocou um jejum universal para a igreja, né, para nós pedirmos a paz. Então, né, acolhamos esse pedido do Santo Padre e também, né, acolhemos esse pedido em oração. Se nós unirmos a penitência à oração, com toda certeza as graças de Deus serão abundantes sobre as nossas vidas. Por isso, rezemos, façamos penitência e imploremos a Deus as graças necessárias para a igreja e para as nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.